Vamos repercutir o resultado da nossa enquete do dia de ontem aqui. Nossa enquete no dia de ontem, a gente pediu se você vai ser beneficiado por uma PEC que isenta de IPVA carros acima de 20 anos de idade, né, de fabricação. E olha só, 72,1% das pessoas que votaram disseram que não e 27,9% disseram que sim. Eu achei um percentual interessante aqui, de quase 30% das pessoas que votaram vão ter algum tipo de benefício com a isenção do IPVA de veículos com mais de 20 anos acima. Quase 30% das pessoas que votaram. Se esse é um retrato do país, se 30% da nossa população vai ter benefício com isso, acaba sendo uma PEC interessante, né? E sempre a gente tem que lembrar que quando alguém não paga, o outro está pagando. E a gente tem que lembrar também que esses veículos, eles precisam de manutenção, precisam estar em bom estado, aí, de manutenção pelo menos, para estar circulando nas estradas. O resultado da nossa enquete do dia de ontem, eu quero agradecer a você que participa das nossas enquetes aí e faz com que a gente possa estar compartilhando resultados interessantes aqui com a nossa audiência. A situação que está tomando conta aqui da mídia regional, eu até vou pegar aqui, estou pegando aqui o Jornal do Médio Vale, né? Eu tinha buscado a fonte que eu tenho aqui para a matéria, essa notícia era outra, mas quando cheguei aqui hoje pela manhã, a gente já recebe toda sexta-feira aqui o Jornal do Médio Vale, e o Jornal do Médio Vale trazendo também como capa que golpe político de Laércio pode afastar Moser do PL. Então a gente vai repercutir essa notícia aqui, em que uma situação ali em Indaial está tomando conta da mídia local. A ex-primeira-dama, ou seja, a ex-primeira-dama, porque é ex-esposa do André Moser, foi filiada ao PL, não só filiada ao PL, mas foi anunciada como pré-candidata a vice-prefeita, possibilidade dela compor a chapa lá com o Laércio. Então, diz aqui, golpe político de Laércio pode afastar Moser do PL. A ex-primeira-dama, estou pegando aqui do Jornal do Médio Vale, um abraço para o Evandro Lois. A ex-primeira-dama de Indaial, Elaine Pickler, filiou-se ao PL, atendendo a convite do governador Jorginho Melo. Segundo a matéria aqui, o convite foi feito pelo governador Jorginho Melo, mas a pedido de quem será, né? Quem será que fez essa sugestão aí para o Jorginho? O ato de assinatura foi realizado na sede do partido em Florianópolis na tarde do dia 13, aliás, nem foi de ontem, foi de anteontem, e contou com a presença de simpatizantes, o ex-prefeito de Timbó, ex-deputado estadual, pré-candidato a prefeito de Indaial, Laércio Schuster. Elaine foi casada com o atual prefeito de Indaial, André Moser, de quem se divorciou durante segundo mandato. O governador Jorginho Melo enfatizou a determinação pessoal de incentivar a participação de mulheres na política, ressaltando o trabalho desempenhado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Bem. Jorginho disse que as mulheres devem ocupar espaços nas chapas majoritárias e sugeriu que Elaine ocupe a vaga de candidata a vice na chapa a ser liderada pelo pré-candidato a prefeito Laércio Schuster Júnior. Elaine disse que seu nome está à disposição do partido para disputar eleições, ajudando o PL e o pré-candidato Laércio. Laércio se pronunciou com palavras elogiosas a respeito da nova integrante do partido, destacando que Elaine Pickler é uma mulher de caráter extraordinário, inteligente e dedicada a causas sociais, atendendo com carinho às pessoas mais humildes e necessitadas. Laércio ressaltou que Elaine Pickler reforça a política de mulheres em busca de um Brasil que resgate os valores cristãos, da pátria e da família. Veja só, essa aqui eu li aqui a matéria do Jornal do Médio Vale. Você tem acesso aí também a ela e outras matérias no Jornal do Médio Vale do dia de hoje. Mas o Jeter já repercutiu isso ontem, né? No analisando todos
dias aqui no meio-dia, no Jornal do Meio-Dia, o Jeter tem o quadro dele, o Analisando, e o Jeter repercutiu isso em primeira mão ontem aqui na Rádio Cultura, e claro, está repercutindo demais essa situação ali no município de Indaial, e inclusive eu vou reler aqui a manchete que o Jornal do Médio Vale estampa em sua capa do dia de hoje. Golpe político de Laércio pode afastar Moser do PL. Fogo no parquinho em Indaial. Olha, dados desatualizados fazem Santa Catarina perder 7 milhões por mês no combate à dengue. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira uma moção apresentada pelo deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, para pressionar o Ministério da Saúde a revisar a portaria de consolidação número 6 de 2017, que regulamenta o repasse de recursos para os municípios montarem equipes de agentes de combate às endemias responsáveis pelo combate ao mosquito da dengue. Segundo o parlamentar, Santa Catarina deixa de receber 7 milhões de reais por mês devido a dados desatualizados sobre a realidade da dengue no estado. Esta portaria, diz o Vicente Caro Preso, faz referência a dados epidemiológicos de 2014 em Santa Catarina, ano em que apenas 8 municípios registraram infestação do mosquito da dengue. Atualmente contamos com 156 municípios nessa condição, revelou o parlamentar. E aí eu peço, com tanta tecnologia, com tanto sistema, com tanta gente pendurada aí nesses órgãos públicos, como é que Santa Catarina está com dados de 2014 nos registros do Ministério da Saúde? 2014, vejam, em 2014 nós tínhamos aqui apenas 8 municípios que estavam registrando infestação do mosquito da dengue. Hoje nós temos 150, mais de 150, 156 municípios. O estado deixando de receber recursos na ordem de 7 milhões de reais por mês. E eu acho pouco ainda fazer uma moção aqui, isso o governador e deputados, nossos deputados federais, enfim, tem que partir para cima aí do governo federal para atualizar esses dados. Afinal, é uma atualização, uma mera atualização de dados que tem que ser feita num sistema. Se precisar, eu vou lá atualizar o sistema, colocar os dados lá, não tem problema. Será que não tem ninguém dentro desses órgãos públicos, cheio de gente, cheio de servidor? Não consegue, não tem uma pessoa lá para atualizar essa situação da dengue aqui no estado de Santa Catarina? Isso é vergonhoso. Olha, em audiência no Senado, falando em vergonhoso, em audiência no Senado, Mauro Vieira defende declaração de Lula sobre Israel. Em audiência pública realizada ontem, quinta-feira, na Comissão de Relações e Defesa Nacional no Senado, o chanceler Mauro Vieira defendeu as declarações sobre Israel feitas pelo presidente Lula. No mês passado, quando ele comparou as ações militares israelenses com o extermínio dos judeus, ou seja, defendeu, disse, está tudo certo, é isso mesmo. Ele disse o seguinte, o Mauro Vieira, são palavras que expressam a sinceridade, claro que é a sinceridade, aí ele tem razão, aí eu tenho que concordar com o Mauro Vieira, são palavras que expressam a sinceridade. Agora, até aí é a verdade. Daqui para frente, de quem busca preservar e valorizar o valor supremo que é a vida humana. Mas aí, quando se manifesta sobre aborto, por exemplo, esse valor aqui já não vale. São valores relativos, né? Você percebe como são valores relativos? Aqui a justificativa são palavras sinceras de quem defende a vida humana. Mas quando se fala de aborto, por exemplo, aí esse valor aqui já não vale mais. Essa fala aqui já não vale mais. É incrível. Ministros de Lula culpam o clima por alta dos alimentos e prometem quedas nos preços. Na quinta-feira, os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Carlos Fávaro, da Agricultura, destacaram as questões climáticas como responsáveis pelo aumento nos preços dos alimentos. Eles afirmaram que o governo espera uma redução nos próximos meses. As declarações ocorreram após uma reunião no Palácio do Planalto, em Brasília, com o presidente Lula, essa reunião convocada para discutir o aumento nos preços dos alimentos. Também participou do encontro o ministro Fernando Haddad da Fazenda. Aqui, vamos lá, né? Eles têm razão, né? De que o clima realmente afeta
o preço dos alimentos, não tenha dúvida disso. Inflação também afeta. Falta de preocupação do governo com a inflação também afeta. Ataques sistematizados e constantes do governo ao agronegócio e não apoiar, deixar de apoiar com iniciativas importantes econômicas o agronegócio também afeta preço. Então, meus queridos, não é só o clima que afeta preço dos alimentos, não. Outras ações que o governo tem tomado ou não tem tomado também afetam o preço dos alimentos. E olha, o Milei lá na Argentina toma um revés, o primeiro revés dele lá no governo. São desafios, a gente sabia que não ia ser fácil lá pro Milei, mas ele sofreu um revés nesta quinta-feira quando o Senado rejeitou o decretaço de desregulamentação econômica determinado pelo Executivo em dezembro já. Você lembra, a gente repercutiu aqui no Política com Pimenta, no Giro de Notícias, esse decretaço do Milei, e cujo destino depende agora da Câmara dos Deputados. Agora ele depende da aprovação na Câmara dos Deputados. Foram 42 votos contra, 25 a favor e 4 abstenções. O mega decreto segue vigente ainda, claro, vai passar para a Câmara dos Deputados e vai ser visto aí, né, se essa história vai continuar ou não, disse o senador governista Ezequiel Atauchi, depois da votação terminar com 42 votos contra, 25 a favor e 4 abstenções. O partido governista também terá dificuldades para aprovar o decretaço na Câmara dos Deputados. E é isso, o Milei vem falando isso, né? Quem atrapalha o país são os políticos, quem atrapalha o desenvolvimento do país são os políticos, não tem outro nome para isso. Quem faz leis, quem desemperra a economia, quem emperra a economia, são políticos. Isso é lá e é aqui também, não muda, só muda o endereço. Se depender do empreendedor, se depender do trabalhador, não tem país que não dá certo. Se deixar o empreendedor trabalhar, se deixar o trabalhador trabalhar, se parar de querer impedir Uber e outras atividades só taxando, não é por nada que o Fernando Haddad tem o apelido de Taxade, né? Já ganhou um apelido aí de Fernando Taxade. Se deixar o empreendedor trabalhar, se deixar o trabalhador se desenvolver, crescer, não tem país que não dá certo, gente. E, claro, investir na educação. Olha, essa notícia aqui estarrecedora. Vem da Câmara de Vereadores de São Paulo. Pois o presidente da Câmara de Vereadores lá de São Paulo, o Milton Leite, do União Brasil, sabe o que ele precisou negar? Ele precisou negar 1 minuto de silêncio. A gente fica, mas por que o presidente da Câmara de São Paulo negou 1 minuto de silêncio? Normalmente essa homenagem é feita em forma de homenagem a alguém importante, alguma personalidade, alguém ligado, né, à política, a alguém que fez diferença naquela cidade, enfim. E o presidente da Câmara negar 1 minuto de silêncio? Pois foi o que aconteceu. E sabe por que ele negou? Porque o Arcelino Tato, do PT, foi quem pediu esse minuto de silêncio em homenagem a quem? Aos bandidos assassinados durante operações da Polícia Militar. Você tem noção do que é isso? Um vereador pediu 1 minuto de silêncio pela morte de bandidos assassinados durante operações e confronto com a Polícia Militar? Pois foi o que aconteceu. O Arcelino Tato pediu esse minuto de silêncio, que foi negado, obviamente negado pelo presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, do União Brasil. Ora, vejam só. E para a gente fechar o nosso giro de notícias nessa manhã, o governador Tarcísio de Freitas, ele elevou o tom durante uma entrevista que estava concedendo, onde os repórteres falando de fake news, de bolsonarismo, de fake news. Olha o que o Tarcísio respondeu, veja só. Fake news é bolsonarismo? Eu sou vítima de fake news do PT todos os dias. Vocês não estão vendo a propaganda do PT? Não estão vendo? Quer dizer que é uma exclusividade fake news de um campo político, não existe no outro? Você já viu a quantidade? Se relativiza os problemas do PT toda hora. Hoje, por exemplo, é como se o mensalão, o petrolão, não tivesse existido.
como se fosse tranquilo readmitir, reconduzir um presidente da República que se envolveu nos maiores escândalos de corrupção da história. Os bilhões de reais que foram subtraídos à Petrobras não têm a menor importância. Não tem a menor importância. Comprovadamente, empresas devolveram dinheiro. Acordos de delação foram feitos. E parece que isso agora não tem o menor valor, não tem a menor importância. Pois é, soltando verbo aí o Tarcísio durante uma entrevista em que ele foi questionado aí sobre fake news, mas é o que ele falou, parece que só existe fake news de um lado, se relativiza as fake news que ele sofre diariamente lá em São Paulo, né, do PT atacando ele, e aí ele soltou o verbo, né, trazendo à tona aí todos os escândalos envolvendo o PT, inclusive o atual mandatário do nosso país, que parece que para a mídia aí tá tudo certo, foi esquecido, não existem mais. 7h mais 20, assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura.